Crente que ora é um crente forte. Imagine se você pudesse não apenas usar a oração para mudar a sua vida, mas usar todo esse poder potencial que a oração tem para mudar a vida dos outros. E aí, você acha que seria bom? E se eu te disser que isso é possível? Sim, porque um dos tipos de oração que nós temos é a intercessão. E é sobre ela que nós vamos falar um pouquinho no dia de hoje. Eu vejo muitas pessoas gostando e praticando todos os tipos de oração que fazem menção única e exclusivamente a elas. Mas eu acredito que ser cristão é mais do que olhar para o nosso próprio umbigo e começar a entender que a minha vida de oração, ela pode afetar e transformar a vida do outro. Mas para que eu dedique do meu tempo para mudar a vida de alguém, um sentimento precisa estar no nosso coração. Lembra daquilo que Paulo ensina em Filipenses capítulo de número 2, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? O sentimento de se doar, de se entregar, de colocar a vontade do outro acima da sua própria vontade. Jesus estava com Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É isso que João 1 nos ensina, mas ele decidiu abrir mão de sua glória e ele veio em semelhança de homem, para que a minha vida fosse mudada e a sua vida também fosse. Quando nós praticamos a intercessão, nós estamos fazendo aquilo que Jesus até hoje faz, que é interceder em nosso favor diante do Pai. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 12, ele vai dizer assim, presta atenção. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, melhor dizendo. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos aqueles que se acham investidos em posição de autoridade, para que vivamos uma vida mais tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Olha que coisa interessante, como nós falamos sobre intercessão, nós estamos falando sobre a capacidade dos cristãos de ter uma empatia. O que é isso? Se colocar no lugar do outro, se importar e agora dedicar o seu tempo para que a vida do seu próximo seja afetada. Como nós falamos sobre a intercessão, nós estamos falando sobre parar e orar para que algo aconteça na vida dos outros. E você percebe que aqui a Bíblia não está falando apenas daqueles que você conhece de uma forma íntima ou daqueles que você se importa por serem os seus parentes. Quando nós falamos sobre intercessão, nós estamos falando sobre orar por todas as pessoas, inclusive as autoridades constituídas. Um povo que ora pelos presidentes, senadores, deputados, vereadores, pelos seus prefeitos. É um povo que vive mais tranquilo, e não sou eu que estou dizendo. É aqui Paulo que diz em 1 Timóteo, que nós acabamos de ler no versículo 1 e 2 do capítulo de número 2. Quando nós entendemos o poder da intercessão, nós vamos nos colocar na brecha, como muitos gostam de dizer. Eu acredito que orar pelo outro é uma das formas de expressar o quanto nós amamos. Aí você pode dizer assim: pastor, mas cada um tem que andar com a sua perna. Sim, as pessoas precisam andar pelas suas próprias pernas, mas existem pessoas que no início da sua fé, elas ainda não conseguem crer por si só. Elas chegaram hoje, elas ainda estão no berçário da fé, e essas pessoas precisam do seu amparo, da sua intercessão. Vai chegar um momento em que elas vão crescer, elas terão uma independência espiritual, e elas poderão trilhar as suas próprias vidas, fazendo as suas próprias orações. Mas como elas vão orar se elas ainda nem sabem como orar? O que elas vão orar se elas nem sabem o que a Bíblia diz? E é nesse momento que eu e você, querido, entramos em cena, colocando a vida dos outros diante de Deus. Orar é demonstrar compaixão. Orar é demonstrar amor. Se você quer viver uma vida assim como Jesus viveu e ainda vive, interceda pelos outros. E isso você pode fazer orando pela vida do seu pastor. Quantas vezes o seu pastor já te aconselhou, te ajudou, os seus líderes estiveram ali, mas a maioria das pessoas nunca dedicam um minuto sequer para orar pelo seu pastor. Elas só sabem levar problema. Então, querido, comece a colocar a vida dele. Coloque a família, ore para que Deus o prospere, ore para que Deus dê sabedoria. Tem gente que ora, né, que melhor dizendo, que reclama: mas o pastor não está pregando bem. Ore, querido, para que o Espírito Santo dê tempo para ele estudar, para que o Espírito Santo sopre que é aquilo que precisa ser dito em cada culto, ao invés de usar o seu tempo murmurando.
Ouse o seu tempo orando, porque orar muda situações. E como nós olhamos a intercessão ao longo da Bíblia, nós vemos muitas pessoas intercedendo e Deus estando disposto a mudar situações. Está lembrado lá Abraão orando para com Sodoma e Gomorra e Deus diz: eu vou destruir aquela cidade. E aí Abraão começa: mas se tiver alguns justos, você poupa se tiver. E ele vai baixando os números ali: mas se tiver tanto, poupa, se tiver um só sequer, você poupa. Deus fala: poupa, mas infelizmente não existia um justo sequer. E por amor a Abraão, Deus ali salva Ló e toda a sua família, mas a cidade ainda assim é destruída. Como nós vemos o apóstolo Paulo, quantas vezes ele diz: eu não cesso de interceder por vocês, fazendo menção nas minhas orações. Paulo orava pelos seus. E aí eu digo algo: assim como a ovelha tem que orar pela vida do seu pastor, você, pastor, você, líder, deve dedicar um tempo orando pelas pessoas que Deus colocou debaixo da sua liderança. Nós sabemos que Jesus, ele é o pastor de todas as ovelhas, mas ele nos emprestou o privilégio de cuidar de cada uma que hoje está sobre a nossa liderança. Talvez você não é pastor, mas você é líder de um departamento e Deus está te dando a oportunidade de cuidar. E uma das formas de cuidar é orar. Como nós falamos sobre criação de filhos, a intercessão também funciona. No início, na infância dos seus filhos, eles não têm talvez a capacidade ainda de crer sozinho. É por isso que o pai e a mãe não apenas pode, mas tem o dever de orar pelos seus filhos. Quando uma doença se levanta, você pode impor as mãos sobre eles. E você pode declarar algo, você pode interceder como pai, através da sua fé, você pode somar algo à vida dele, você pode interceder em uma situação e aquela doença agora ela vai embora, aquele problema agora é solucionado. Vai chegar um momento que o seu filho e a sua filha, eles vão crescer, eles poderão andar com as suas próprias pernas espirituais, praticando cada um dos tipos de oração que você aqui já está aprendendo e eu creio que vai ensinar a cada um deles, mas até que esse dia chegue de uma maturidade e independência espiritual, você tem a oportunidade de exercer a sua influência sobre a vida deles. Pastor, mas eu ainda não tenho filhos. Você pode declarar já sobre os seus filhos que um dia você vai ter. Você pode orar pela esposa que você ainda não possui e um dia vai ter. Lembra que oração, ela é algo que funciona no presente, mas também pode funcionar no seu futuro. Tem o poder de mudar o seu hoje, mas pode construir o seu amanhã. Crente que ora é um crente forte. Crente que ora é um crente inteligente. E aí, responde uma pergunta para mim. Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você separou o seu tempo para orar por uma pessoa que não era você, buscando o interesse do outro e não o seu? E aqui está a sua tarefinha de hoje. Como Paulo disse que nós precisamos fazer orações e intercessões pelos outros, eu queria que você tirasse um tempo agora fazendo isso. E eu queria que você trouxesse como uma prática para a sua vida. Ore constantemente pelo patrão da empresa que você trabalha, ore pelo prefeito da cidade onde você está estabelecido, ore para o seu líder de departamento, para o pastor da sua igreja, para o presidente do seu ministério. Fazendo assim, você vai viver dias mais tranquilos, porque quando você guarda a vida deles em oração, o Espírito Santo pode soprar, cuidar, conduzir e por consequência, como o Salmo 133 diz, quando o óleo descer sobre eles, vai escorrer sobre todo o corpo, toda a barba, vai banhar o corpo e inevitavelmente vai tocar a sua vida. Então a tarefinha de hoje é: interceda pelas pessoas, pelos seus familiares, amigos, por autoridades constituídas e por todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. Vai, não demora e bora praticar essa oração, que não só muda a sua vida, mas muda a vida dos outros. Uma ótima tarefa, uma ótima oração de intercessão e eu te vejo no nosso próximo vídeo.